Na época de faculdade, há muitos anos atrás, eu e minhas duas amigas Elizabeth e Megan não tínhamos condições financeiras de arcar com um aluguel. Morávamos em Nova York e o aluguel era muito caro. Megan tinha acabado de voltar da Coreia do Sul. Elizabeth saído da casa dos pais por conta de uma briga. E eu sempre fui sozinha. Fui criada por minha avó, que faleceu um pouco antes desse relato. Meus pais eram vivos, mas me abandonaram com minha avó ainda pequena e se mudaram para outro estado. Então cresci tendo somente minha avó, e quando ela faleceu, meu mundo desabou. Porém, tive que me reerguer e seguir em frente. Quando comecei a faculdade, trabalhava em um restaurante. Elizabeth já estava no 2º ano de Direito e Megan começou comigo. Decidimos alugar um apartamento com 2 quartos e dividir o aluguel. Todos os meses revezamos quem iria dormir no sofá-cama na sala. Todos os primeiros meses naquele apartamento foram muito bons. Nada de errado acontecia. Até que um dia uma senhora muito estranha se mudou ao lado. Não tenho certeza se ela tem algo a ver com o que aconteceu conosco, mas eu particularmente acredito que sim. A partir do momento que ela se mudou, muitas coisas começaram a acontecer em casa. Objetos não estariam mais nos lugares que deixamos e torneiras abertas eram uma delas. Elizabeth começou a ter alguns esquecimentos que não tinha antes. Associamos ao cansaço da faculdade. Apesar de que ela não trabalhava, constantemente ela deixava o fogo ligado e queimava alguma coisa. Deixava torneiras e chuveiro ligados logo após usar. Até esqueceu aonde tinha estacionado o carro uma vez. Enfim, irei relatar algumas coisas que presenciei quando estava sozinha em casa. Um dia eu estava sozinha o dia inteiro. Elizabeth e Megan haviam saído para a casa de parentes. Eu estava tomando banho e após terminar, eu juro, quando fui pisar no tapete, havia marcas de pés nele. Eu não havia saído do chuveiro e aquilo imediatamente me assustou muito. Achei que estava ficando maluca, mas olhei pela casa e não achei nada de marcas. Era só no tapete. Naquele mesmo dia eu estava assistindo na sala quando de repente toda a luz da casa se apagou. Certamente era a energia. Mas quando me levantei para pegar a lanterna na gaveta, escutei a cadeira da cozinha se movendo, como se algo tivesse batido nela. Não tinha ninguém em casa, era somente eu. Saí correndo de medo para fora do apartamento e quando saí dei de cara com a senhora. Nossa vizinha. Eu esbarrei nela sem querer e pedi desculpas. Ela disse algo estranho e continuou andando. Ela não tinha falado em inglês, ela tinha falado em outra língua. Mas o que ela estava fazendo de frente com minha porta? Parecia que ela estava tentando olhar para dentro. Isso me intriga até hoje. Enquanto ela andava, a energia voltou e eu entrei. A energia caiu mais 2 vezes naquela noite, mas nada aconteceu. Quando Elizabeth chegou, eu contei a ela. Elizabeth é muito medrosa e logo trocou de assunto. Naquele mês era Megan que estava dormindo na sala. Então Elizabeth e eu não vimos a hora que ela chegou, mas foi tarde. Só me lembro de ser acordada às quase 3 horas da manhã por Megan. Ela estava gritando muito por ajuda. Corri para a sala e Elizabeth já estava lá. Megan disse chorando que tinha chegado há poucos minutos. Ela tinha ido tomar um copo de água antes de voltar para o sofá e dormir. Foi quando algo ou alguém passou a mão em seu pescoço enquanto ela passava pelo batente da entrada da cozinha. Eu tentei acalmá-la, mas ela não queria dormir sozinha. Perguntei se ela queria dormir comigo e ela aceitou. No dia seguinte conversamos sobre isso e fizemos de tudo para achar uma explicação. Mas não achamos e continuamos nossos dias normalmente. Tudo estava indo muito bem por dias ou até semanas, eu acho. Não me lembro bem. Só sei que enquanto estava no sofá estudando, Elizabeth estava no fogão. Ouvimos gritos perto de nossa porta. A voz era inconfundível. Era Megan. Saímos para ver o que estava acontecendo e encontramos Megan, nossa vizinha maluca e o vizinho de frente. Megan estava gritando e xingando Veldger. Nossa vizinha... Acho que o nome do vizinho de frente era Bruce, mas não tenho certeza. Ele estava segurando Megan. Megan gritava do porquê a velha tinha cortado seu cabelo. E ela só ficava ali, olhando e não respondia.
Colocamos Megan para dentro e perguntamos o que tinha acontecido. Megan disse que Velger havia cortado seu cabelo. Eu fiquei sem palavras. Não sabia do porquê aquela maluca faria isso. Então acalmei Megan mais uma vez antes de perceber que a panela que Elizabeth estava mexendo estava quase pegando fogo. Como eu disse no começo, Elizabeth estava muito esquecida. Então ficou por isso mesmo. A partir daquele dia, muitas coisas começaram a acontecer novamente. Várias e várias vezes ouvimos portas se fecharem, armário batendo, choro de crianças e a maioria das vezes alguém chamando nossos nomes. Perguntávamos uma para as outras, mas ninguém havia chamado ninguém. No dia em que eu estava dormindo na sala, acordei com algo passando em meu pé. Fiquei encolhida no sofá durante toda a noite. Logo após, ouvi passos ao meu lado e parou. Fiquei embaixo da coberta por horas, esperando as meninas acordarem. Quando elas acordaram, eu só queria sair e distrair minha cabeça. Perguntei se queriam ir ao parque e elas aceitaram. Quando terminamos de nos arrumar, pegamos nossa câmera e resolvemos tirar uma foto. Foi quando essa foto foi tirada. Parece haver algo atrás de nós que não conseguimos explicar. Fomos só ver isso no outro dia e quando vimos ficamos assustadas. No mesmo dia que tiramos a foto, nossa vizinha havia morrido. Ela só foi encontrada no outro dia em sua casa. Nosso vizinho de frente disse que foi encontrado muitas coisas estranhas em sua casa, coisas que pareciam fazer parte de rituais. Eu não sei se ela tinha algo a ver com tudo isso, mas a partir do dia que ela morreu, tudo o que acontecia antes parou. Também não sei o que saiu nessa foto e não sei explicar o que acontecia naquele apartamento. Moramos por um tempo juntas naquele apartamento e logo depois nós três se mudamos. Ainda somos boas amigas e isso aconteceu há muitos anos. Isso aconteceu quando eu tinha 12 anos. Fiquei sozinho em casa por uma noite, já que minha mãe estava na cidade com amigos. Eu estava no meu quarto por volta das 4:30 da manhã, quando acordei com o som de batidas vindo da porta da frente. Eu não ia atender, mas quando olhei pelo olho mágico, não havia ninguém por perto. Cerca de 10 minutos depois, a batida aconteceu novamente. Coloquei meus sapatos e moletom para o caso de precisar sair de casa, pela porta dos fundos. Olhei novamente e vi um cara que parecia ter cerca de 50 anos parado a cerca de 1 metro de distância. Não tive uma boa visão de seu rosto, então não pude dizer quem ele era. Porém, eu vi claramente uma faca enfiada em sua calça jeans. Ele deu 4 passos em direção à minha casa. Eu surtei, então saí correndo o mais rápido possível. Quando saí pela porta, cheguei à calçada e corri pelo que pareceram quilômetros. Corri cerca de 2 quarteirões e caminhei mais 5 quarteirões até finalmente encontrar um carro da polícia. O policial do carro abriu a janela do passageiro e me perguntou: "Ei, garoto, você está bem?" Eu disse a ele que tinha um cara na porta da minha casa com uma faca e saí para buscar ajuda. Ele me disse que iria ficar tudo bem. E então ele me disse para entrar no carro dele, para que ele pudesse me levar para casa e depois dar uma olhada na situação. Entrei no carro dele e ele me levou. Quando chegamos em casa, o policial me disse para ficar no carro, só para minha segurança. Depois de cerca de 3 minutos, ele saiu da minha casa com o cara algemado. Saí do carro e fui ver quem era o cara que tentou entrar na minha casa. Fiquei absolutamente chocado quando vi quem era. Era o ex-namorado da minha mãe. Ele disse que tinha ido até lá para cortar a garganta dela por ter deixado ele. Quando ele viu que ela não estava em casa, ele estava com raiva, e não estou brincando. Aquele cara com uma faca realmente me disse que eu seria seu outro alvo se ela não estivesse lá. Ele então me disse: "Você teve muita sorte de ter saído de casa a tempo de chamar a polícia. Caso contrário, você estaria morto." O policial colocou o cara no carro dele e ele voltou para mim. E eu contei a ele que o cara era ex-namorado da minha mãe. Ele disse que ligaria para minha mãe. Dei a ele o número da minha mãe. Ele ligou para ela e então ela disse que estava a caminho. Cerca de 5 minutos depois, ela chegou em casa
E o policial contou o que aconteceu. Contei todo o resto à minha mãe depois. Aquele cara com a faca foi levado embora. Entrei em casa, sentei-me na sala e expliquei pela segunda vez toda a história. Tenho agora 23 anos e tenho minha própria casa. E sempre me certifico de que ela esteja trancada antes de sair por qualquer motivo, ou até mesmo de ir para a cama. Ele ficou preso por algum tempo, mas logo foi solto. Minha mãe ficou com muito medo e comprou uma arma em caso de algo acontecesse novamente. Não tivemos notícias do ex-namorado da minha mãe desde então e esperamos que continue assim. Essa história não é sobre fantasma, na verdade. Eu não sei exatamente do que ela se trata, mas até hoje ela me deixa intrigada, pois não faço ideia do que se tratava. Meus pais sempre viajam no Natal. Desde que me conheço por gente, todo ano eles vão para Ourinhos passar o Natal, na casa dos meus parentes, e também passeiam para o interior do Paraná, como Santo Antônio da Platina, Ribeirão Claro e mais alguns outros lugares. No ano de 2016, eu tinha cerca de 15 anos e nesse ano não foi diferente. A gente sempre ia uns 2 ou 3 dias antes do Natal, por conta da quantidade de carro na estrada, mas nesse ano em específico acabamos indo no dia 24 por conta do trabalho do meu pai. Saímos cedo, por volta de 6 horas da manhã. Colocamos todas as coisas no carro e fomos. Pegamos a estrada por cerca de 1 hora a 1h30 mais ou menos. Lembro que a estrada estava lotada de carros e tinha muitos, mas muitos caminhões naquele dia em específico. Acho que os caminhoneiros estavam indo para suas casas, passar o Natal com a família deles. Eu lembro que estava conversando com a minha mãe sobre alguma coisa. Me movi no banco e falei para a minha mãe fazer uma pose para a foto, e tirei a foto. Depois disso me arrumei e tirei uma foto minha sozinha. Lembro que nessa foto tinha um grande clarão no vidro de trás. Eu achei que o sol tinha batido na hora e não deu tempo da câmera se adaptar à claridade, e a foto acabou saindo com a luz estourada. Apaguei a foto e tirei outra e essa saiu normal. Disse para a minha mãe que estava com sono e ela disse para me deitar e dormir um pouco, porque íamos demorar mais que o normal para chegar por conta do trânsito. Eu tinha a mania de tirar o cinto, deitar no banco e colocar aquele cinto que vai só na cintura para poder dormir e não correr o risco de cair caso o meu pai freasse. Bom, eu deitei e lembro de ter ficado uns 10 minutos deitada com os olhos fechados tentando dormir, mas não consegui. Eu decidi sentar novamente e ouvir música, e assim eu fiz. Me lembro exatamente do momento. Meu pai estava na pista da esquerda e na frente dele havia um carro e do lado direito havia 2 caminhões bem grandes. O caminhão de trás estava tentando entrar na pista da esquerda. O motorista do nada jogou o caminhão em cima do carro que estava na frente do meu pai. O carro freou muito forte e assim meu pai fez o mesmo. Nesse momento eu olhei no retrovisor do carro e eu vi a mesma luz branca que estava na foto. Em questão de segundos sentimos uma batida muito forte, o carro balançou muito, e eu lembro de ter escutado o barulho do pneu raspando no asfalto e o som da buzina sem parar. Em um segundo tudo estava parado. O carro do meu pai foi parar no meio do mato, e havia um carro atrás da gente com a frente toda destruída e saindo fumaça. Lembro da minha mãe desesperada perguntando o que tinha acontecido, e o meu pai dizendo que haviam batido na gente. Eu estava meio atordoada ainda e não conseguia raciocinar direito. Lembro que senti uma dor horrível no pescoço que estava irradiando para a coluna e eu chamei a minha mãe e expliquei o que eu estava sentindo. Meu pai saiu do carro e veio até a parte de trás para tentar soltar meu cinto, pois a porta da minha mãe estava travada por conta da batida. Todos os envolvidos no acidente estavam bem, ninguém se machucou gravemente. Mas a questão que fica é: o que era aquela luz branca? Será que era um aviso de que algo ia acontecer? Bom, eu não sei. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre o que aconteceu. Será que alguém consegue me dizer o que era aquilo?
Gostaria de ter a imagem do carro batido e a foto que eu tirei para mostrar para vocês. Mas infelizmente uma delas apaguei. E como faz anos desse acidente, meu pai não tem mais a foto do carro. Depois do acidente, ele decidiu trocar por conta dos problemas que surgiram por conta da batida. A história aconteceu comigo em 2008, quando eu tinha 11 anos. Normalmente tenho uma memória terrível, mas este acontecimento foi tão traumático para mim que consigo lembrar-me dele como se tivesse acontecido ontem. Eu tinha acabado de chegar da escola, comi um lanche e decidi tirar um cochilo. Meus pais tinham acabado de começar a me permitir ficar em casa sozinho enquanto eles estavam no trabalho. Minha avó havia passado por uma cirurgia cardíaca e meus pais decidiram deixá-la vir morar conosco. Desde então ela se recuperou e continuou a morar conosco. Mas ela só estava em casa à noite. Embora meus pais tivessem recentemente começado a permitir que eu ficasse em casa sozinho, eles ainda não gostaram muito da ideia. Como minha avó só estaria em casa à noite, significava que eu tinha a casa só para mim, o que eu gostava muito. Durante esse tempo, tirei alguns pacotes da varanda. Depois disso, comi meu lanche e acho que sentei e assisti um pouco de televisão. Não consigo me lembrar exatamente. Acabei indo para o meu quarto tirar uma soneca, pois estava cansado. Eu sabia que minha avó provavelmente chegaria em casa em algum momento, mas meus pais só voltariam do trabalho mais tarde. Tirei os sapatos e me arrastei para a cama e adormeci em segundos. Acho que não dormi mais de 15 minutos quando ouvi alguém abrir a porta da frente lá embaixo. Achei que poderia ter sido minha avó, mas esse pensamento desapareceu porque todos em casa chegavam fazendo muito barulho e estava um silêncio. Gritei então para ver se era minha avó. Não houve resposta. Gritei por ela novamente. Ainda não houve resposta. Continuei deitado na cama e por um segundo fiquei meio assustado. Eu costumava assistir programas policiais e às vezes ficava um pouco paranoico. Era impossível para uma pessoa qualquer entrar em nossa casa sem ser convidada. Ou assim pensei. Fechei os olhos e tentei voltar a dormir. Eu nem consegui dormir até que a porta do meu quarto se abriu. Sentei-me na cama pensando que era minha avó. Não foi minha avó. Era um homem aleatório que eu nunca tinha visto antes na minha vida. Eu estava congelado. Ele apenas ficou parado na minha porta olhando para mim. Eu estava congelado no lugar. Nós dois apenas nos encaramos pelo que pareceu uma eternidade. Eu sei que você provavelmente está se perguntando por que continuei sentado na cama, apesar de um intruso estar em meu quarto. Eu sabia que se tentasse correr, ele conseguiria me pegar. Não havia para onde correr porque ele estava parado bem na minha porta. Nós dois continuamos se olhando. Ele nem se mexeu. Ele apenas ficou parado na porta sem fazer nada, apenas olhando fixamente para mim. Eu esperava que a qualquer momento ele caminhasse em minha direção e fizesse só Deus sabe o quê. E para meu horror foi exatamente isso que aconteceu. Ele começou a caminhar em direção à minha cama. Gritei para ele sair, mas ele continuou andando em minha direção com um olhar de ódio. Fiquei paralisado de medo e não tinha ideia do que fazer. Eu apenas continuei gritando para ele sair. Ele então gritou para eu calar a boca. Eu precisava fazer algo antes que esse homem acabasse fazendo algo horrível comigo no meu próprio quarto. Fiquei tão em choque. Aquilo nem parecia real. Quando ele se aproximou da minha cama, fiz a única coisa que pude pensar. Joguei meu abajur de cerâmica nele e saí correndo. Quando cheguei à porta, ele me agarrou pelo braço. Peguei minha outra mão e arranhei a mão dele com as unhas. Ele violentamente me jogou no chão e começou a me dar muitos socos. Cada soco na minha cabeça e no queixo foi a coisa mais dolorosa que já experimentei. Na época, eu tinha apenas 11 anos e não pesava mais do que 40 quilos. Este homem era muito maior do que eu, e o fato de ele estar em cima de mim estava me sufocando e eu não conseguia respirar. Quando ele colocou as mãos em volta do meu pescoço,
Tive uma breve noção de que ele iria me estrangular. Ele começou a apertar. Agarrei seu pulso e comecei a arranhá-los o mais forte que pude com as unhas. Ele me bateu com tanta força que o golpe me deixou atordoado por alguns segundos. Então voltou a me sufocar. Pode ser exagero ou chame como quiser, mas senti a vida se esvaindo de mim. Eu podia me sentir cada vez mais fraco, como se fosse desmaiar ou morrer a qualquer momento. Não é exagero quando as pessoas dizem que viram suas vidas passarem diante de seus olhos. Fiz a única coisa que consegui pensar, fingir-me de morto enquanto ele estava me estrangulando. Fechei os olhos e fiz meu corpo ficar mole, mesmo em meio àquele gosto horrível e dor. Essa foi a única coisa que consegui pensar. E pareceu funcionar porque ele tirou as mãos da minha garganta. Abre os olhos, ele disse. Ele sabia que eu ainda estava vivo. Reunindo toda a coragem que tinha, deixei uma voz fraca e implorei para que ele não me matasse. Prometi a ele que se ele fosse embora não contaria a ninguém que ele esteve lá. Ele apenas zombou. Ele se inclinou na minha cara e me disse que não havia como me deixar viver depois que eu vi seu rosto. Eu sabia que não poderia argumentar com ele, mas precisava encontrar uma maneira de escapar. Eu estava deitado sobre pedaços da luminária que joguei nele. Quando ele estava se levantando, peguei um pedaço e joguei em seu rosto. Acabei acertando seu olho. Corri em direção à porta. Meu corpo doía a cada passo. Eu podia ouvir seus passos pesados atrás de mim, aproximando-se rapidamente. Continuei correndo em direção à porta da frente. Com uma explosão de adrenalina, abri a porta e corri para a rua. Nem tentei olhar para trás, temendo que estivesse bem atrás de mim. Corri o mais rápido que minhas pernas puderam, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Finalmente cheguei à casa de um vizinho e bati na porta, rezando para que alguém atendesse. Felizmente, eu conhecia a vizinha a quem me referia como Nadine. Ela era uma mulher que esteve na minha casa algumas vezes e era amiga da minha mãe. Assim que ela abriu a porta, seus olhos se arregalaram de choque ao me ver, machucado e ensanguentado, mal conseguindo pronunciar as palavras. Informei a ela que um intruso estava em minha casa e que estava tentando me matar. Nadine rapidamente me conduziu para dentro, chamando a polícia e me confortando. Tinha acabado. Eu havia escapado. Apesar de ter acabado, eu ainda estava com medo pela minha vida e todo o meu corpo tremia. Minha perna também doía tanto que eu mal conseguia ficar de pé. Depois que a adrenalina finalmente passou, a polícia e a ambulância chegaram à casa de Nadine. Fui rapidamente levado às pressas para o hospital para tratar meus ferimentos. No hospital, fiz um relato detalhado à polícia dos acontecimentos horríveis que aconteceram em minha própria casa. Eles me garantiram que fariam tudo ao seu alcance para capturar o intruso e levá-lo à justiça. Meus pais correram do trabalho para o hospital. Eles me abraçaram com força. Foi a melhor sensação do mundo ver meus pais e imediatamente deixei escapar toda a minha emoção ao vê-los. Meu pai estava com tanta raiva. Eu nunca o tinha visto tão irritado antes. Ele sempre foi um cara legal, calmo e controlado. Mas naquele dia vi um outro lado dele. Minha avó se desculpou extremamente e se culpou por não ter chegado em casa na hora certa. Assegurei-lhe que o que tinha acontecido não tinha nada a ver com ela e que eu não estava bravo com ela. A notícia do incidente espalhou-se por toda a comunidade e os vizinhos uniram-se, oferecendo apoio e assistência à minha família. À medida que os dias se transformavam em semanas, a investigação policial se intensificou. Eles coletaram evidências, entrevistaram testemunhas e procuraram incansavelmente por qualquer pista que pudesse ajudar a identificar o cara. Eu tinha muito medo dele retornar, mas me recusei a deixar isso me consumir. Lentamente comecei a recuperar um senso de normalidade. As sessões de terapia me ajudaram a reconstruir minha confiança. As cicatrizes físicas sararam, mas as feridas emocionais levariam muito mais tempo para serem curadas. Semanas se passaram e a polícia finalmente conseguiu uma descoberta. Eles prenderam um suspeito que correspondia à descrição que eu havia fornecido. Ele já havia sido preso antes por pequenos delitos. Para minha surpresa, ele nunca foi preso por assassinato ou agressão.
As provas contra ele eram esmagadoras, e ele se declarou culpado pelo ataque que me fez. A polícia informou aos meus pais que ele havia entrado em nossa casa pela porta da frente. Aparentemente esqueci de trancá-la. Foi o que eu disse, mas nunca trancávamos aquela porta. É um bairro seguro. Uma revelação ainda mais surpreendente foi que ele morava a apenas 2 quadras de nós. Eu nunca o tinha visto em nossa vizinhança antes. Na verdade, muitos dos nossos vizinhos alegaram que nunca souberam que ele morava no bairro. Saber que ele estava atrás das grades trouxe uma sensação muito boa. Depois disso, comecei a ter aulas de defesa pessoal e artes marciais. Isso me fez sentir fortalecido e menos como uma vítima indefesa. Embora as cicatrizes daquele dia nunca desaparecessem completamente, aprendi a conviver com elas. Quero começar dizendo que esta não é a primeira experiência ruim que tive como babá de cachorro, mas é definitivamente a pior. Comecei a cuidar de cachorros quando tinha cerca de 13 anos e ganhei um bom dinheiro fazendo isso. Atualmente tenho 19 anos e isso aconteceu quando eu tinha 18. Criei uma maneira fácil para as pessoas entrarem em contato comigo sobre babá de cachorro. Eu publicava postagens no Facebook e no Instagram sobre isso com frequência e recebia pessoas em minhas postagens perguntando sobre e quanto custava. Um dia recebi uma notificação do Instagram informando que alguém estava tentando me enviar uma mensagem. Aceitei e a mensagem dizia: eu e minha esposa estamos procurando uma babá de cachorro enquanto viajamos por uma semana para a Flórida. Você tem que trabalhar do dia 4 ao dia 11 deste mês. Pagaremos $400 por semana e você poderá ficar em nossa casa ou voltar para sua própria casa. Comecei a conversar com esse homem e vamos chamá-lo de Sr. Brown por uma questão de privacidade. Então concordei em aceitar o trabalho e disse a ele que passaria uma semana na casa dele. Assim que cheguei à casa dele, fui apresentada aos seus 2 cachorros, Mina e Letty. Mina era uma pequena Yorkie e Letty era um cão sem raça. Fui em torno de sua casa, que era cercada por 80 acres. Eu moro em uma cidade agrícola, então ficar lá não me assustou muito. Os vizinhos mais próximos ficavam bem longe e você teria que dirigir até lá se quisesse falar com eles. Eles me contaram as regras e quando alimentá-los e tudo mais. Então a senhorita Brown me contou sobre o vizinho mais próximo. Nas palavras dela, ela era uma pessoa legal, só um pouco confusa. Ela mencionou como às vezes ela parava na garagem deles em vez da dela e às vezes confundia a senhora Brown com sua filha que havia falecido. Ouvir isso me fez sentir muito mal por ela. E sei muito bem como é difícil para os pais perderem seus filhos por causa de como meus pais ficaram depois de perder meu irmão em um acidente de carro. Disse que ela não deveria fazer nada de ruim e que era apenas para apontá-la de volta para casa que ela deveria sair sem problemas. Depois que eles saíram, eu fui assistir filmes e relaxar com os cachorros. Os primeiros 2 dias foram bons. No terceiro dia, porém, a velha que chamarei de Senhora Rose parou na garagem. Saí quando ela estava saindo do carro e ela olhou para mim imediatamente. Eu falei para ela que era a casa errada. Quando ela me viu, voltou para dentro do carro e foi embora. Mais tarde naquela noite, porém, recebi um telefonema da Sra. Brown, perguntando se eu estava bem. Eu disse que sim e perguntei por quê. Ela então me contou que recebeu um telefonema da Sra. Rose e disse que havia um ladrão na casa deles. Expliquei o que aconteceu e ela apenas riu e disse que devia estar confusa e esqueceu que eles estavam fora da cidade. Terminei a ligação anotando que iria até lá amanhã para esclarecer que eu não era um ladrão. Porém, quando fui para a cama naquela noite, as coisas ficaram malucas. Acordei por volta das 2 da manhã e ouvi um leve som de arranhão que quase parecia um tic-tac vindo de fora da janela. A princípio pensei que pudesse ser um pássaro ou algum tipo de animal, mas como o barulho me impedia de voltar a dormir, tive vontade de ir ver.
Então me levantei e fui abrir as persianas. Gritei quando levantei as persianas ao ver Rose tentando abrir a janela com um alicate. Assim que fui vista pela janela, ela começou a bater nela com o alicate. Mina começou a enlouquecer. Eu disse aos cães para me seguirem. Então peguei meu telefone e corri para um cômodo sem janelas, que era o banheiro. Liguei para o 911 e expliquei a situação rapidamente, dando o endereço. Pelo que me lembro, ela disse que a polícia chegaria em cerca de 10 minutos, considerando que a casa fica em uma área bastante rural. Achei bem rápido. Tinha feito os cachorros ficarem quietos e os coloquei no armário ligado ao banheiro para garantir que ela não os ouvisse. Eu estava tentando manter a calma e ainda conseguia ouvir as batidas na janela, enquanto continuei conversando com a operadora. Ouvi o vidro quebrar. Eu estava realmente assustada neste momento e quase pronta para chorar de medo de ser espancada por alguém que claramente não estava no estado de espírito correto. Eu estava sussurrando o que estava acontecendo com a operadora escondida no fundo do banheiro, na banheira. Após cerca de 4 minutos de silêncio, ouvi passos e pude ver pés do outro lado da porta. Eu então vejo a senhora Rose ficar de pé olhando por baixo da fenda. Ela se levanta rapidamente, batendo na porta. Estou neste momento chorando, perguntando à operadora onde está a polícia. Ao que ela responde, 3 minutos. Aqueles 3 minutos pareceram mais do que uma eternidade. Gritei para Rose, por favor, ir embora. E ela gritou de volta que eu não deveria estar lá e que se seu marido general estivesse vivo, iria me matar. Aquela senhora estava totalmente fora de si. Ouvi o som de carros da polícia e cerca de 1 minuto depois, eles tentaram arrombar a porta da entrada. Gritei para chamar a atenção deles. Como se eles precisassem disso, porque a senhora ainda estava batendo na porta. Assim que eles entraram, ela foi instruída a largar a arma. E ela realmente obedeceu, dizendo que não fez nada de errado. Eles a algemaram, e um policial me disse que não havia problema em destrancar a porta. Ao que me levantei lentamente e o fiz. Depois de ser levada à delegacia e contar minha história para o relatório, fui para a casa dos meus pais. Eu estava com muito medo de ficar sozinha. No dia seguinte, liguei para a senhorita Brown e expliquei a situação. Até recebi o pagamento integral depois de dizer a eles que não voltaria para casa. Ligaram-me alguns dias depois dizendo que Rose estava sob a influência de medicamentos pesados. E, em suas palavras, ela disse à polícia que decidiu cuidar ela mesma do ladrão e que ela não fez nada de errado. Depois disso, parei de cuidar de cachorros e estou muito mais paranoica hoje em dia. E sempre certifico de que minhas portas e janelas estejam trancadas. Isso foi há alguns anos. Eu estava na faculdade naquela época e era final de semestre. Eu e meu amigo Logan estávamos sentados na aula ensinando um ao outro, em um esforço para cobrir o máximo que pudéssemos para o exame do dia seguinte. Optamos por sentar na sala de aula do 4º andar em vez da biblioteca, porque a biblioteca estava cheia de barulho. Eu e ele estávamos sentados em uma sala estudando quando as luzes da sala se apagaram. Os interruptores de todas as salas de aula ficavam do lado de fora, então imaginei que o zelador ou alguém poderia ter desligado e eu pedi a Logan para acender as luzes. Ele levantou e ligou. Depois voltou e continuamos estudando. 4 a 5 minutos depois, as luzes se apagam novamente. Implorei a ele para ligar novamente. Fui muito descuidado naquele semestre e perdi muitas aulas. Ele, por outro lado, tinha um bom domínio dos estudos do semestre, então concordou. Ele voltou depois de 1 minuto ou mais. Perguntei o que estava acontecendo e ele disse que havia um sujeito andando por aí. Não dei importância a isso e continuamos. 1 minuto depois, as luzes se apagaram novamente. Desta vez eu levantei e chutei a porta para gritar com o cara, mas não tinha ninguém lá. Eu digo isso para o Logan. Ele diz que havia um cara assustador com barba vagando pelo corredor quando ele saiu anteriormente. Logan é um cara meio exagerado, então ignoro a história e digo a ele para se acalmar.
Acendo as luzes, volto para dentro e me sento bem ao lado da porta para pegar esse cara em flagrante, caso ele faça isso na próxima vez. Com certeza as luzes se apagam. Abro a porta e não há ninguém lá. Era final de tarde, veja bem. Está quente e eu já estava estressado. Digo a Logan para dar uma olhada. Quando ele volta, ele está quase tremendo de medo, falando sobre o homem barbudo que desapareceu em um escritório trancado quando ele o seguiu. Digo a ele para relaxar e vou dar uma volta pelo corredor para ver o que estava acontecendo. Não há nada e ninguém. Era hora do exame, então não havia ninguém nas aulas. Sem professores, sem atendentes, sem alunos, ninguém. Voltei um pouco perturbado. Disse para ele a verdade, que não vi nada e que deveríamos sentar e tentar estudar. E foi o que fizemos. Até que ficou mais estranho. As janelas da sala começam a se abrir e a ranger, mas não rápidas, devagar. Era por volta de maio e normalmente temos ventos secos e empoeirados naquela época do ano, então eu fiquei tipo, mas que merda? Mas foi quando olhamos para o chão que nós dois surtamos. A poeira não estava sendo levada pelo vento. Foi diferente. A poeira deslizou. Eu não estou brincando. No chão foi se formando o formato de pés longos, como se alguém estivesse pisando. Como na neve quando andam e as pegadas iam ficando marcadas. Estava vindo para perto da gente. Eu fiquei totalmente assustado. Gritei para Logan correr. Peguei meus livros e corri pelo corredor da escola. Entrei no corredor principal. Desci os 4 lances de escada e não parei até sair na parte da frente da escola. Um segundo depois, Logan estava curvado ao meu lado, ofegante. Demorou um pouco para nos acalmarmos, mas ainda não acabou. Estávamos lá fora, e o prédio era cercado por árvores e grama. O estranho é que lá fora parecia calmo como sempre. Não parecia que tinha acabado de acontecer uma tempestade de areia. Foi assustador, pelo menos para mim. Decidimos conversar com as outras pessoas do nosso ano que estudavam na biblioteca para comparar os fatos. Eles não sentiram e não viram nada, sem cortes de energia, sem tempestades de poeira. Decidimos terminar por aquele dia. Estávamos muito assustados e não conseguimos nos concentrar nos estudos. Este é o único evento inexplicável que já aconteceu comigo, então acho que é por isso que me lembro muito bem. Acho que foi no verão de 2006. Eu trabalho em UTI cardíaca. Temos bastante óbito por aqui. Dito isto, tivemos um paciente que me veio à mente. Greg. Greg esteve na unidade por meses. Ele lutou muito para permanecer vivo todos os dias e, para seu crédito, estava melhorando por um bom espaço de tempo. Greg era bastante velho, final dos anos 40 ou início dos anos 50. O fato é que ele, inicialmente, parecia muito jovem e agia muito descolado. Ele se tornou um meme na unidade e todos o amavam porque ele era um velho branco que adorava rap, Tupac e Biggie. Fazia cartazes de gangue sarcasticamente como uma forma não verbal de dizer que ele estava se sentindo bem. Ele não conseguia falar, tinha problema na fala. Ele também fez com que sua família trouxesse luzes ambientais para seu quarto, sincronizadas com sua música. Não estou brincando. O quarto dele tocava rap no modo rave às vezes. Nós o chamávamos de DJ Greg e ele adorava. Infelizmente ele piorou. Sua condição deteriorou-se rapidamente e ele infelizmente morreu. Ficamos arrasados como uma unidade. A família dele nos deixou manter as luzes e até hoje as mantemos ligadas no posto de enfermagem. No entanto, um dia as luzes ambientais se apagaram. Ficamos tristes. Ninguém conseguia fazer elas voltarem a funcionar, mas então elas ligaram. Nós ficamos muito felizes. E então elas começaram a piscar de forma super irracional. Ouvimos a paciente que estava no antigo quarto de Greg começar a gritar. Entramos para ver como ela estava e se precisava de algum suporte. Ela era uma senhora confusa, que dizia algumas coisas bem malucas. Ela disse que estava observando as luzes piscando no corredor. Ela podia vê-las de seu quarto, para ser justo. Então disse que viu a silhueta de um homem projetada na parede pelas luzes
Então, ela começou a ter espasticidade. É como uma rigidez muscular, gritando: diga ao Greg para ir embora. O quarto não é mais dele. Diga ao Greg para ir. Não havia como ela saber que era o quarto de Greg. E com a memória dela sendo do jeito que era, também não há como ela se lembrar. Mesmo que lhe contassem, foi meio assustador. Eu sei que muitas pessoas ficavam em casa sozinhas desde muito jovens, devido aos pais trabalharem no turno da noite. Mas no meu caso, nunca consegui ficar em casa sozinha. Meus pais estavam indo para a loja comprar algumas coisas de última hora para o jantar. Eu estava com preguiça de ir apenas comprar alguns itens e queria ficar em casa e assistir a um filme que havia gravado na TV. Depois de perguntar para minha mãe se eles iriam demorar, eu a convenci a me deixar ficar enquanto ela estava saindo. Ela me disse 1000 vezes para ter certeza de que a porta estava trancada e não abrir a porta para qualquer um. Então corri para a sala e liguei a TV. Nossa casa tinha 2 portas. Há uma porta do lado direito, onde fica a entrada da garagem, e uma porta do lado esquerdo, onde fica a sala de estar. Nunca usamos a porta esquerda e isso é algo que todos os nossos familiares e amigos sabem. Se algum dia eu recebesse um amigo, sempre me certificava de que ele soubesse que era para bater na porta do lado direito. Mesmo quando recebemos entregas, sempre deixo um recado dizendo para usar a porta certa. Minha família e eu fazemos piadas sobre o lado esquerdo da nossa casa parecer abandonado. Como não usamos, minha mãe se concentra em limpar só o lado direito. Quando liguei a TV e me deitei no sofá, de repente ouvi uma batida forte na porta esquerda. Parei pensando que talvez fosse a TV, mas então ouvi novamente. Desliguei a TV e corri em direção ao corredor. Não me atrevi a olhar pela janela. Fiquei com medo de que fosse mais perceptível. Enquanto eu estava no corredor, espiei em direção à porta. Parecia que eu podia ver como a porta vibrava cada vez que a pessoa do lado de fora batia na porta. Eu não sabia o que fazer ou quem poderia ser. Todo mundo que conheço sabe que é para usar a porta lateral direita. Fiquei com tanto medo que me sentei. Quando olhei para a porta, a batida ficou ainda mais alta. Acho que nem foi mais uma batida. Foi mais como socos. Depois do que pareceram horas, finalmente parou. Fiquei sentada por uns bons 20 minutos. Com um choro entalado em meu peito, quando de repente ouvi a porta do lado direito se abrir, era meu pai. Olhei para ele e realmente senti raiva, porque pensei que era ele quem estava batendo. Fiquei imediatamente convencida de que meus pais fizeram isso para me assustar, mas meu pai estava com um olhar profundo e assustado em seu rosto. Perguntei se era ele quem estava dando soco na porta do lado esquerdo da casa. Ele ficou quieto por um segundo e perguntou se alguém tinha batido em casa. Eu disse que sim. Ele disse que tinha acabado de presenciar uma morte, bem ao lado do carro dele. Um imigrante tinha baleado um senhor para roubar sua carteira. O senhor morreu na hora. O homem que estava batendo na porta de casa era certamente o mesmo homem que matou o senhor. Com toda certeza. Eu não sei o que aconteceria se eu tivesse aberto a porta para ele. Mas eu agradeço muito por não ter feito isso. Isso aconteceu com minha irmã há cerca de 15 anos. Sua mãe trabalhava como faxineira e sempre se tornou amiga de todos cujas casas ela limpava. Uma das casas pertencia a um casal mais velho que não tinha filhos, mas tinha uma casa enorme e uma piscina muito bonita, onde sempre convidavam a mim e aos meus meio-irmãos para nadar. O marido trabalhava como CEO de uma grande companhia aérea e eles moravam em um bairro muito legal, em um terreno grande com uma floresta imensa. Quando você estava no quintal deles, não conseguia ver nenhuma outra casa, apenas árvores.
Parecia realmente isolado e quase como um spa, com uma cachoeira, uma cerca e muitas árvores. A casa deles era realmente interessante, com vários níveis feitos de paredes de pedra até por dentro. Praticamente todos os quartos tinham enormes janelas do chão ao teto que davam para o quintal e proporcionavam excelentes vistas durante o dia. À noite, porém, o reflexo das luzes internas impedia você de ver o exterior. Por isso era sempre um pouco assustador, já que não dava para ver o que havia lá fora. O casal decorou a casa com arte e máscaras antigas dos nativos americanos. Isso sim tenho propriedade para falar que era assustador, ainda mais de madrugada. Eles tinham um velho cachorro Golden Retriever chamado Sansão, que fazia jus ao seu nome e era enorme, mas tinha um temperamento doce e gentil. Por outro lado, eles também resgataram recentemente uma mistura de husky chamada Sadie, que era exatamente o oposto. A psicopata Sadie, como a chamávamos carinhosamente, sofria de ansiedade de separação. Ela destruiria a casa deles se deixassem ela sozinha lá dentro. E se eles a levassem com eles para fazer as tarefas, ela destruiria o carro deles e uivaria sem parar até que eles voltassem. Então, como eles eram ricos e tinham dinheiro, eles pagavam para que eu ou minha irmã cuidasse dos cachorros enquanto eles saíam. Recebíamos $20 por hora, então estávamos sempre animados para ir até lá e assistir a TV a cabo e nadar em sua piscina incrível. Normalmente tudo ficaria bem e os 2 cachorros ficariam deitados, mas ocasionalmente Sadie percebia que eu era um estranho e enlouquecia e começava a latir para mim. Uma vez ela me encurralou e não parava de latir, e eu vi seus olhos ficarem vermelhos. Eu estava convencido de que ela iria me atacar, mas ela finalmente se acalmou depois que me sentei no sofá. Este incidente específico aconteceu no fim de semana de Páscoa, enquanto os proprietários estavam fora da cidade por 2 dias. Eles estavam pagando minha irmã para ficar lá no fim de semana, e eu fiquei com ela na primeira noite porque era uma casa grande e meio assustador ficar lá sozinho. Ficamos acordados até tarde, assistindo filmes e comendo. No dia seguinte nadamos na piscina deles e saímos, mas por alguma razão não passei a noite novamente. Estou tão feliz por não ter feito isso, porque o que aconteceu naquela noite deixou uma cicatriz na minha irmã para o resto da vida. Tudo começou quando minha irmã estava malhando na esteira. A sala de ginástica ficava no último andar da casa, que era um porão. Do lado de fora da sala havia uma enorme porta de vidro deslizante que dava para o pátio e a piscina. Ela estava com a TV ligada na sala de ginástica, assistindo aos 10 Mandamentos, que sempre passa na noite anterior à Páscoa. Enquanto corria, ela pensou ter ouvido o alarme da casa tocar, como acontecia sempre que uma porta era aberta. Ela parou a esteira e foi olhar em volta, e viu que a porta deslizante de vidro estava aberta. Esta porta é enorme, e não há absolutamente nenhuma maneira de ela ter se aberto sozinha. Ela ficou instantaneamente assustada. No entanto, os cães estavam apenas deitados na sala de treino. E ela imaginou que eles teriam se levantado para investigar se alguém tivesse entrado, já que eles têm esse tipo de instinto, e porque Sadie odiava estranhos. Então ela fechou e trancou a porta e voltou a malhar. Alguns minutos depois, ela teve a nítida sensação de que alguém a observava. Ela olhou em volta, mas não viu ninguém. E terminou o treino, mas não conseguiu se livrar da sensação de estar sendo observada. Então ela decidiu ir para a cama. Foi nesse momento que minha irmã deu a volta e certificou-se de que todas as portas estavam trancadas. Os proprietários não lhe deram o código do alarme, então ela não pôde ativá-lo. Ela tomou banho e se trancou no quarto de hóspedes com os 2 cachorros, só para garantir, e acabou adormecendo. Algumas horas depois, ela acordou com os 2 cachorros rosnando na porta do quarto. Era bastante normal que Sadie rosnasse e latisse sem motivo, mas Sansão nunca latiu ou mostrou qualquer sinal de agressividade. Então, imediatamente, minha irmã percebeu que algo estava acontecendo. Ela tremia e tentava se convencer de que os cachorros tinham acabado de ouvir um animal e que não era nada. Mas então ela ouviu aquele terrível alarme na porta. Ela ligou para meu pai em pânico, chorando e gritando.
Ele disse a ela para desligar e chamar a polícia enquanto ele estava indo até lá. Ela chamou a polícia e meu pai fez a viagem de 30 minutos em menos de 20 minutos. Quando ela abriu a porta para tentar deixar meu pai entrar na casa, os cachorros saíram correndo e latindo por toda a casa e desceram até o porão. Meu pai deu uma rápida olhada no andar de cima com sua arma, mas não viu nada de incomum. A polícia chegou alguns minutos depois e olhou em volta e descobriu que o portão dos fundos estava aberto, assim como a porta de vidro deslizante também estava. Eles disseram que parecia que alguém havia entrado na casa pela porta de vidro porque a fechadura estava violada, mas determinaram que quem quer que fosse não havia roubado ou mexido em nada. Quando meu pai perguntou por que alguém iria invadir e não fazer nada, a polícia disse que havia sido notificada pelos proprietários no início daquele mês de que o marido havia recebido uma ameaça de morte em seu trabalho. Eles foram à polícia logo depois com as filmagens das câmeras e pegou o homem que havia invadido. Porém, minha irmã nunca ficou sozinha naquela casa de novo. Anos atrás, mudei-me para um apartamento antigo. Era bem barato e o prédio tinha apenas 8 unidades. Eram 4 no térreo e 4 no andar de cima. Era tudo o que eu podia pagar. Caso contrário, não teria me mudado para lá. O aluguel custava $370 por mês e naquele local era muito barato. O apartamento que eu tinha ficava no térreo e no fundo tinha um quarto, um banheiro, uma sala e uma cozinha. Depois de me mudar, não tive problemas em preencher o espaço com os móveis, pois já tinha vários. As coisas correram bem. Fiquei fora a maior parte do dia no trabalho e voltei à noite. Uma noite, fui para a cama por volta das 10 da noite e fui acordado no meio da noite. Alguém estava batendo na minha porta da frente. Olhei para o relógio e era meia-noite. Sentei-me e acendi a luz do meu quarto. Por que alguém estaria batendo na minha porta à meia-noite? Levantei-me da cama e fui até a sala e acendi a luz. Eu pude ver que havia alguém na porta, mas apenas vi a silhueta dele. Quando a luz acendeu, eles se viraram e foram embora. Eu não consegui dar uma boa olhada neles. Fui até a porta e olhei para fora, mas agora eles já haviam desaparecido e não vi nada. Foi meio estranho, mas decidi voltar para a cama. Consegui voltar a dormir e não sei se a pessoa voltou, pois não acordei o resto da noite. O dia seguinte foi normal. Levantei, fui trabalhar e voltei para casa. Aquela noite, adormeci no horário habitual por volta das 10 da noite. Mas mais uma vez, pela segunda noite consecutiva, fui acordado no meio da noite. Desta vez, porém, eu não tinha certeza do que me acordou. Não ouvi ninguém batendo na porta da frente nem nada. Virei-me para voltar a dormir, mas realmente não estava tão cansado. Eu estava bem acordado e tive um mau pressentimento. Por algum motivo, sentei-me e acendi a luz do meu quarto. Tudo parecia bem para mim. Resolvi me levantar e ir ao banheiro e depois tentar voltar a dormir. Então me levantei da cama e fui até a porta do meu quarto. A porta estava fechada e eu abri para minha sala. A sala ficava mais próxima de mim e a cozinha ficava do outro lado. A única luz vinha do meu quarto, então era meio difícil ver alguma coisa, mas tudo parecia normal. Quando saí, porém, ouvi um barulho. Vinha da minha cozinha e estava atrás do balcão, em uma área que não era visível para mim. Parei onde estava e olhei para o balcão. Meu coração começou a acelerar. Eu não tinha ideia do que poderia ter sido. Eu disse: "Tem alguém aí?" Não ouvi nenhum barulho. Eu não tinha ideia do que fazer nesta situação. Com certeza parecia que alguém estava lá, mas ainda não estava 100% convencido. Meus olhos estavam fixos na área do balcão onde ouvi o barulho. Alguns segundos depois, de repente, alguém apareceu. Ele se levantou de trás do balcão e imediatamente começou a correr em direção à minha porta. Provavelmente estava a cerca de 5 metros de distância dele. Ainda estava muito escuro e eu não conseguia vê-lo muito bem, mas tinha certeza de que era o meu senhorio. Ele chegou até a porta, abriu
e saiu correndo do meu apartamento. Eu realmente não conseguia acreditar. Corri até a porta e tranquei. Depois fui para o meu quarto e chamei a polícia. Eu disse a eles que meu senhorio estava no meu apartamento no meio da noite, sem permissão. Eles chegaram e conversaram comigo. Disseram que a seguir iriam falar com o senhorio. Voltei para a cama e no dia seguinte obtive mais informações. O proprietário admitiu estar no meu apartamento. Aparentemente, ele também estava envolvido em outras atividades ilegais. Como resultado, todos nós, inquilinos do prédio dele, tivemos que nos mudar e o prédio passou para um novo proprietário. Não tenho certeza de todos os detalhes, mas sei que na primeira vez aquele homem não estava sozinho. Tudo que sei é que tive que me esforçar para encontrar um novo lugar, mas foi o melhor. Isso é algo que aconteceu quando eu era criança, por volta dos 13 anos. Eu morava com meus pais e duas irmãs mais velhas. Lembro que meu pai conseguiu um novo emprego e tivemos que nos mudar. Para mim foi emocionante, mas também um pouco triste, deixar nosso antigo bairro, principalmente naquela idade. Nossa nova casa era muito legal. Ficava em um bairro com muitas outras casas, tínhamos um quintal na frente e nos fundos de tamanho decente. Não éramos ricos, mas tinha 2 andares e um porão. Todos os 4 quartos ficavam no andar de cima e o andar principal tinha a cozinha, sala de jantar, sala de estar e sala de família. Havia também alguns banheiros e armários. Mudamos em um dia com a ajuda de uma empresa de mudanças e passamos os dias seguintes desempacotando caixas e outras coisas. Durante aquela mesma semana, fiquei acordado até tarde jogando videogame. Isso é algo que fiz muito durante esse tempo. Todos os outros já haviam subido para a cama e eu estava sozinho no andar principal na sala de estar. Eu realmente não me lembro exatamente que horas eram, mas provavelmente depois da meia-noite é o que eu imagino. Enquanto eu estava sentado no chão jogando videogame, olhando para a tela da TV, vi algo atrás dela. Tínhamos uma janela que dava para a lateral da nossa casa. Atrás desta TV em particular, vi alguém passar lá fora, perto da janela. Eu não sabia quem era, mas realmente me pegou de surpresa. No início, fiquei me perguntando se realmente vi o que pensei ter visto. Nossa casa não era tão perto dos vizinhos, e eu tive um mau pressentimento sobre isso. Parecia que quem quer que fosse estava indo para o nosso quintal. Decidi me levantar e olhar por uma das janelas traseiras. Lá dentro, fui cuidadosamente em direção à cozinha, que ficava nos fundos da casa. Quando fiz isso no início, não vi nada. Aproximei-me da janela e olhei para o quintal. Tudo parecia normal, embora estivesse bem escuro no quintal, eu conseguia ver a maior parte. Fiquei me perguntando quem era a pessoa e para onde ela tinha ido, mas também fiquei feliz por não tê-la visto de novo. Depois de olhar pela janela por provavelmente 1 ou 2 minutos, recuei. Depois voltei para a sala de estar, onde estava antes de jogar videogame. Na hora em que voltei para o quarto, ouvi um barulho vindo da porta dos fundos. Alguém estava tentando abrir a porta dos fundos que levava do quintal à cozinha. Quando ouvi isso, subi as escadas correndo. Corri até o quarto dos meus pais. Acordei-os e disse-lhes que alguém estava tentando entrar na casa. Meus pais desceram comigo. Quando meu pai acendeu a luz do quintal, viu o homem fugindo. Não fui até lá, mas acho que o homem estava perto da casa, perto da outra janela dos fundos, e não mais na porta dos fundos. Ele saiu correndo do quintal e passou pelo quintal de outro vizinho antes de desaparecer de vista. Depois que o cara fugiu, meus pais ficaram acordados um pouco, mas o cara não voltou. Meu pai saiu e viu algumas marcas na porta dos fundos. Acho que o homem estava tentando entrar. Fui para a cama pouco tempo depois e o cara nunca mais voltou. Pelo resto do tempo que moramos lá, também não aconteceram mais coisas estranhas como essa. Ainda me pergunto quem era o cara e por que tentou entrar em nossa casa. Durante meses tive medo de que alguém tentasse invadir. Felizmente ninguém o fez.